Deus nos chama a algo especial nestes instantes finais da história da Terra. Me ocorreu o seguinte pensamento: quero que você construa uma emissora de televisão para alcançar o mundo com a mensagem dos três anjos em sua forma pura. E eu aprecio, Adriana e William, o que vocês estão fazendo, porque estão dando um passo à frente, estão coletando testemunhos e os compartilhando para talvez inspirar. Ele deu uma responsabilidade a cada um de nós. Ao dizer ide, ele não nomeou. Ide por todo o mundo. Cada um de nós é um ide. Se você consegue ver, então não é fé. A fé só começa quando a sua visão termina. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai assistir mais um testemunho do nosso quadro Qual a Sua História? E o nosso convidado de hoje é o Danny Shelton. Você sabe quem é ele? Eu vou trazer aqui algumas informações. Em 1984, o Danny foi inspirado pelo Espírito Santo para criar uma emissora de televisão que levasse ao mundo todo as mensagens puras dos três anjos de Apocalipse 14. E aí, com a sua dedicação, com a orientação e o poder e bênção de Deus, foi que surgiu a Three Angels Broadcasting Network, ou 3ABN, ou 3ABN. E essa emissora tem alcançado o mundo todo com mensagens de esperança e de salvação. Danny serviu como presidente da 3ABN e usou muito dos seus talentos ali, inclusive os talentos musicais, usou ali para levar a mensagem para o Senhor, e além disso teve muitos livros publicados também. Hoje ele atua como fundador e consultor corporativo dessa emissora de televisão. E olha, aqui no canal nós já trouxemos algumas pessoas que participam dessa emissora. Um deles foi o testemunho do Jason Bradley, outro foi o testemunho da Blessings Wynn, e também trouxemos o testemunho da Hayley Wolf. Você lembra? Sabe quem é a Hayley? A Hayley é a neta do Danny. Você já teve a oportunidade de conhecer a história dela, e agora você vai ter a oportunidade de conhecer a história de um homem que fundou uma emissora de televisão. Vamos lá? É um privilégio estar aqui, Adriana e William. A minha história, claro, começa lá atrás. Tenho que começar com meus pais. Vou contar um pouco sobre meus pais, porque tem muito a ver com onde estou hoje. Minha mãe e meu pai tinha apenas até a 8ª série, e minha mãe talvez o primeiro ano do ensino médio. Meu pai tornou-se caminhoneiro e minha mãe era garçonete na pequena cidade de West Frankfort, Illinois, no sul de Illinois. Fica a 480 quilômetros ao sul de Chicago e a 320 quilômetros de Nashville, Tennessee. Estamos no meio. Assim, meu pai, ao parar no restaurante, conheceu minha mãe. O relacionamento evoluiu, casaram-se e tiveram 5 filhos, 4 meninos e uma menina. Eu sou o caçula da família e tenho uma irmã que é 8 anos mais jovem do que eu. Meu pai era caminhoneiro, como mencionei. Ele possuía seu próprio caminhão e o acompanhávamos. Íamos pelas estradas e achávamos o que chamávamos de sucata. Ou seja, latão, metais, qualquer coisa, cobre, qualquer coisa que você pudesse pegar, vender e conseguir dinheiro. Depois eles pegavam pneus velhos e os revendiam. Ele era um caminhoneiro autônomo e minha mãe, claro, era dona de casa. Mas eles eram ambos, especialmente meu pai, um músico de música country. Ele tinha sua própria banda, tocava violão e cantava The Melody Kings, o nome estava em seu violão. Eles viajavam nos fins de semana, se apresentando nas noites de sexta e sábados, indo a clubes ou bares da área para cantar música country. E eles até mantinham um programa de rádio que ia ao ar por vários anos, semanalmente. Eles eram bastante conhecidos, e ele ganhava mais dinheiro cantando do que trabalhando, você sabe, como caminhoneiro. Mas lá pelo final dos anos 40, eu acho, perto de 1950, talvez 1949, um dos meus tios se tornou um cristão adventista do 7º dia. Minha tia e meu tio, Olin e Mildred Shelton, iniciaram conversas com minha mãe e lhe ofereceram estudos bíblicos. Bem,
Não levou muito tempo para ela compreender que a vida que levava não estava de fato correta e que ela precisava se converter ao cristianismo. Ela disse: preciso ser adventista do sétimo dia, pois creio no que ouço. Ela foi criada metodista, mas não ia à igreja há anos. E então fez os estudos bíblicos, mas disse: não podemos. Não posso abandonar o que faço e tampouco me unir à igreja, porque se o fizermos, eu e meu esposo perderemos a renda que ele ganha cantando nos clubes noturnos. E ela só continuou com isso por um tempo. Ela era pianista, então também participava. No entanto, ela afirmou: bem, eu só não desejo me tornar uma adventista. Eu acredito, mas eu simplesmente não posso. Depois de 2 anos estudando, sabendo que deveria, um dia ela começou. Ela não se sentiu muito bem. Ela ficou doente e, nos dias subsequentes, suas mãos e braços começaram, literalmente, a se contorcer. Suas pernas começaram a contrair, a ponto de não conseguir mais sair da cama nem fazer nada. Então eles chamaram o médico, e este doutor, na época, era um médico judeu-alemão que atendia em nossa região. E então ele veio até a casa. Médicos faziam visitas em casa naquela época. Ele veio à casa. Eu ainda não havia nascido. Era por volta de 1950, pois nasci em 1951. Mas ela tinha 3 irmãos mais velhos. O médico veio, examinou minha mãe e disse que ela tinha poliomielite. Nos anos 40 e 50, a poliomielite era bem grave nos Estados Unidos. Muitas pessoas a contraíam. E claro, com a poliomielite não se consegue levantar, andar, usar as mãos, braços, pés, pernas. É uma doença muito séria. Então o médico disse: vamos mandar uma ambulância para buscar. Ele falou para meu pai, Tommy: vamos mandar uma ambulância para buscar sua esposa e levá-la para St. Louis, que é a maior cidade, a cerca de 100 e poucos quilômetros daqui. Nós a levaremos porque ela está com poliomielite. Meu pai então disse. Ele falou da pior forma, e meu pai perguntou: quanto tempo ela ficará fora? O médico o chamou no quarto ao lado e disse: não sei se ela voltará para casa, pois o caso dela é bastante grave. Não posso prometer-lhe nada. Minha mãe relatou que os ouviu conversando do lado de fora do quarto, e naquele preciso momento ela pensou: eu sei que já havia estudado a Bíblia por 2 anos. A mensagem adventista, contudo, a tinha rejeitado. E assim ela disse: Senhor, se o Senhor me curar, ela continuou, se o Senhor me curar, eu prometo te servir pelo resto da minha vida. E vou criar meus filhos para te servirem. Então ela conta que, apesar de seu estado de saúde ser muito grave, ela conseguiu rolar, sair da cama e se posicionar de joelhos para fazer suas orações. Ela sentiu que deveria orar. Então ela prometeu ao Senhor: por favor, me cure. Eu tenho filhos pequenos. Precisam de mim. Por favor, por favor. Um pouco depois, meu pai voltou para o quarto e a ajudou a voltar para a cama. Perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse: eu estava orando, pedindo a Deus para que me curasse da minha poliomielite. Então ela disse: eu quero que você telefone para meu tio Olan, irmão do meu pai. Quero que você contate ele e o pastor adventista para que venham orar por mim e me ungir. Eles vieram. O pastor chegou e, como meu pai estava presente, o pastor, na verdade, pediu que ele se retirasse do quarto, pois meu pai não era cristão e não possuía a fé necessária para crer que isso seria possível. Minha mãe poderia ser curada. Então o pastor e meu tio oraram por ela. A ambulância estaria lá em um curto espaço de tempo. Não sabiam quanto, talvez 1 hora ou menos. E depois que eles rezaram, minha mãe disse que em 20 minutos tudo voltou, a sensibilidade nas mãos, o corpo dela. Perdão se me comover um pouco.
Mas nós servimos a um Deus de poder e milagres. Servimos a um Deus que cuida de nossas necessidades, um Deus que vê o futuro. Ele sabia que minha mãe era sincera. Em 20 minutos, ela estava de pé, limpando a casa. Ela disse que meu pai não estava bem. Ficou de cama por semanas e ele não era um bom dono de casa. Então ela se levantou. Ao chegar da ambulância, atendeu a porta e eles disseram: "Viemos buscar." Era Gold Shelton. Ela disse: "Não, sou eu." E eles: "Não, ela tem pólio e precisamos levá-la a St. Louis." Ela disse: "Não, Deus, por favor, me cure." Deus me cure e me toque. Então o médico retornou. O médico judeu saiu novamente e disse: "Eu não entendo o que está acontecendo." "Não sei o que te aconteceu." Ele disse. Ela respondeu: "Estou bem." E ele: "Você tem poliomielite e nunca vi algo assim." Então ela falou: "Quando você serve a Deus, ele, meu Deus, é claro que os judeus, muitos deles não têm Jesus como crença. Eles acreditam em Deus, mas ela disse: "Meu Jesus me curou." E então ele disse: "Bem, não sei o que dizer. Tudo o que posso dizer é que deve haver um poder maior do que nós, médicos. Graças a Deus, minha mãe foi curada da poliomielite." Anos mais tarde, quando eu tinha apenas 9 anos, meu pai sofreu um ataque cardíaco que o incapacitou. Ele não podia mais trabalhar como fazia antes, e assim essa responsabilidade recaiu inteiramente sobre minha mãe. Isso aconteceu por volta de 1959 ou 60, e eu tinha uns 8 ou 9 anos na época. E assim toda a família foi afetada por isso, cada um de nós. Minha mãe trabalhava e minha mãe, eu e meus irmãos, nós íamos até as pessoas para limpar as casas delas. Naquela época usávamos carvão para aquecimento, pois o sul de Illinois tem muitas minas subterrâneas e o carvão era usado. Tínhamos todos fogões, onde se colocava o carvão. Assim, muitos vizinhos e viúvas precisavam que lhes trouxessem o carvão, retirassem as cinzas e, claro, as ajudassem durante o inverno. Então, todos nós arrumamos empregos, meus irmãos e eu. Minha irmã era bem pequena, mas todos nós pegamos. Cortávamos a grama e limpávamos casas. Minha mãe e eu chegamos a pintar algumas casas, trabalhávamos juntos, já que meu pai não conseguia mais trabalhar, então todos contribuíram. Então, meu pai, vou voltar um pouco atrás. Depois que minha mãe foi curada, ela disse a ele: "Não voltarei mais às tavernas e gostaria muito que você participasse de estudos bíblicos e se tornasse um cristão." E ele disse: "Bem, eu não consigo fazer isso, é o nosso sustento." Eu tocava nas noites de sexta e sábado, eram nossas noites principais. Tinha que tocar nos clubes, sabe, onde queriam música country. Ele tocava isso, então. Ela conversava com ele e ele a escutava, mas não se dispunha a assumir um compromisso. Após 1 ou 2 anos de sua conversão ao cristianismo, ele iria tocar numa sexta-feira à noite. Haviam alugado um apartamento no andar de cima e ela disse ao meu pai: "Querido, eu preferia que você não fosse tocar nos clubes hoje. Deus nos abençoará. Não precisamos nos preocupar. Ele nos trará renda de outras formas." E ele disse: "Não, eu tenho que ir porque temos contas a pagar, temos filhos para criar e tudo isso." Então ela disse que não havia nada que pudesse fazer, mas quando ele saiu pela porta com o violão, ele acabou tropeçando e despencou as escadas. Ele foi direto lá para baixo, fraturou o punho e quebrou o braço. E assim, por 6 semanas, ele não pôde trabalhar. E no final dessas 6 semanas, ela disse: "Viu só, Deus está zelando por nós. Não perdemos absolutamente nada. Nosso apartamento ainda está aqui. De algum modo, fundos surgiram e ele nos provê. Não estamos passando fome, ainda temos comida. E mesmo assim você não estava trabalhando, não estava tocando nos clubes no sábado." Meu pai
Ele tentou parar por um tempo e precisava daquele dinheiro, então ele voltou e, uns 2 anos mais tarde, ele disse: Vou comprar um caminhão. O chamávamos de caminhão de fossa séptica. É quando se contrata alguém para esvaziar fossas sépticas, algo comum também no Brasil. Ele pensou: vou fazer isso. Ele já tinha um caminhão e comprou um tanque pressurizado grande para acoplar. Talvez eu consiga, ele disse, pois ia à igreja ocasionalmente. Talvez eu consiga ganhar a vida assim e não precise mais cantar em clubes. Um tio do ramo disse: Vou te ajudar a começar. Ele se animou, mas num sábado ela disse: Vamos à igreja. Meu pai respondeu: Não posso ir hoje. Ela perguntou: Por que não? Ele disse: Tenho que trabalhar com este tanque pressurizado. Devo prepará-lo para usar. E ela disse: Querido, o Senhor não quer que você. O Senhor não quer que trabalhes no sábado. E ele disse: Só desta vez farei isto. Eu preciso arrumar isso e deixar o caminhão pronto para usarmos na segunda-feira. Então ela deixou. Acabou que, enquanto ele trabalhava com aquele tanque de aço pressurizado, ele explodiu. Ocorreu um acidente. Ele explodiu literalmente, e isso poderia ter sido fatal para ele. Assim, meu pai escapou com vida, ao perceber que poderia ter morrido nesse incidente. Não sei dizer ao certo o que aconteceu, só conheço a história que nos contaram. O tanque explodiu com a pressão, lançando aço por toda parte, o que, claro, poderia tê-lo matado. E finalmente, quando minha mãe voltou, meu pai mostrou e ela viu o que estava acontecendo. Então ele disse: Acho que preciso parar de lutar. Tenho que parar de lutar contra Deus. Então ele disse: Quero entregar meu coração a Jesus, pois vejo que ele deseja que eu guarde o sábado, que seja cristão, e não pisarei mais nas tavernas. Pouco tempo depois, uns 2 ou 3 anos, porque ele já havia, se reergueu e estava trabalhando, mas então sofreu um ataque cardíaco, ficou incapacitado e não podia mais sair. Nós costumávamos no verão. Meu tio tinha 12 filhos, nós éramos 5 e outro tio tinha 8 filhos, minha avó e meu avô, e tínhamos caminhões grandes com carroceria de madeira, e íamos para o norte de Indiana trabalhar para os Amish. Os Amish vivem como viviam no século XIX e possuíam muitos campos de tomate, então nós éramos como trabalhadores migrantes. Íamos trabalhar o verão todo colhendo tomates. Nós iniciávamos às 6 da manhã e encerrávamos às 6 da tarde, e morávamos em casas Amish, sem água encanada, sem eletricidade, e então a gente estava, na verdade, você. Sabe, por uns 2 ou 3 anos moramos num celeiro Amish, no estábulo deles. Usávamos papelão com fita para dividir as famílias e não tínhamos banheiro dentro de casa, claro, de forma alguma. Foi uma experiência curiosa. Bem, quando cheguei em casa, criança, não tínhamos banheiro interno até eu ter uns 11 ou 12 anos. Tínhamos só um banheiro externo. Hoje as pessoas não compreendem como era viver assim. Não tínhamos dinheiro para um banheiro interno, então usávamos o de fora, sabe, o vaso sanitário, enquanto muitos amigos tinham encanamento dentro de casa, nós não. A única forma de tomar banho era numa banheira redonda de metal que tinha esta profundidade. Colocávamos água, entrávamos nela para nos lavar. Era assim que minha família e eu tomávamos nossos banhos. Assim, crescemos no que eu descreveria como pobreza. Meu irmão e eu tínhamos um tio que era carpinteiro. Nos fins de semana, quando éramos jovens e na escola, ele nos deixava ir com ele aos domingos. Nós sempre ajudávamos, por exemplo, eu subia as telhas até ele na casa enquanto ele as pregava. Eu carregava madeira, tudo que ele precisava, e meu irmão também. Tivemos alguma experiência nisso, mas me formei no colégio em 1969.
Isso foi há muito tempo, antes de vocês nascerem. Me formei em 1969. No ensino médio, não me destacava pela beleza. Não era por ser inteligente, sabe? Mas eu amava fazer. Nós não tínhamos ginástica naquela época. Não era algo ensinado na escola, mas meu pai, que costumava andar de bananeira, me inspirou. Quando criança, aprendi a andar de bananeira, dar mortais para trás e flick-flacks. Colocávamos uma barra entre duas árvores, eu me pendurava e balançava. Tanto que, na minha escola, 50 anos depois, na reunião de turma, a primeira coisa que me perguntaram foi: Você ainda anda de bananeira? E até uns 6, 7 anos atrás, quando tivemos a última reunião, eu ainda andava um pouco de bananeira, sabe, para a turma. Porém, eu escalava a escada de incêndio andando com as mãos e descia. No estacionamento onde os carros se encontravam ao meio-dia, eu subia em um veículo e realizava cambalhotas para trás no pátio. Sempre adorei fazer isso, embora sem instrutor nem ninguém. Eram só coisas que eu amava. Mas meu pai, que só estudou até a 8ª série, e minha mãe, eles não davam muita importância para a lição de casa. Tipo, meus irmãos e eu. Meu irmão mais velho, sim, ele tirava notas ótimas, quase tudo. Ah, mas largou o ensino médio aos 16, no segundo ano. Ele teve apendicite e ficou fora, fez a apendicectomia, ficou fora por várias semanas e acabou não voltando mais. Então, o resto de nós, meus irmãos mais velhos. O Kenny, que é pastor agora e aparece bastante na 3ABN, e meu irmão Rony, que também prega um pouco. Nós três estávamos no ensino médio ao mesmo tempo: Kenny, Ronnie e Danny. Eu era calouro, Ronnie no segundo e Kenny no último. Nós todos tínhamos empregos depois da escola, trabalhávamos. Mas meu pai nunca questionava o fato de a gente nunca trazer lição de casa. Sabe, no ensino médio tem dever, a gente traz para casa. Mas para mim, os estudos não eram importantes, sabe? Eu apenas queria terminar o ensino médio, comprar um carro para mim e me afastar. Porque educação significava pouco, já que eu nunca fui muito bom. O que acontece é que meu pai declarou: você deve obter no mínimo a média B. Então, a cada 9 semanas, quando recebíamos o boletim, ele nunca perguntava sobre a lição de casa, nunca pedia para ver nenhum trabalho. Assim que recebi meu boletim, ele dizia: traga para mim para que eu possa ver, e é melhor que você tenha pelo menos uma média B. Porque senão eu provavelmente teria sido reprovado, mas eu fazia um curso intensivo. Tipo, de manhã eu não fazia a lição, mas eu chegava na aula e, por exemplo, numa aula de inglês, tinha uma garota que sentava do meu lado. Enquanto a professora fazia a chamada e levava para a diretoria e arrumava tudo, eu perguntava para ela sobre o que vai ser a prova. E ela dizia: Ah, você não estudou? Eu falava não. E ela: Bem, é sobre. E aí ela me dizia o capítulo. Ela dizia: Está no livro, veja. Eu olhava e perguntava: Quais os pontos-chave? E ela dizia: Bem, eu não sei. Para mim é este ponto, aquele. E eu: Ok, ok. Então eu estudava correndo. Quando a professora entregava a prova e as perguntas, a gente tinha que guardar os livros. Eu geralmente conseguia me virar porque eu era bom em olhar rápido as anotações e depois conseguir segurar por um certo tempo. Se fosse hoje, agiria de modo diferente e não incentivaria os jovens a fazerem o mesmo. Não levei o ensino médio a sério, mas tirei notas boas. Eu apenas entrei quando saí do ensino médio, na verdade, eu fui para. O que eu não tenho contado com muita frequência, não sei por qual razão específica, mas eu fiz um curso de enfermeiro prático licenciado, que é um LPN. E no ensino médio trabalhei como auxiliar de enfermagem no hospital, que é um jovem que auxilia carregando e esvaziando comadres. No hospital, auxiliando as enfermeiras no que for preciso. O único cirurgião do hospital desta pequena cidade era o Dr. Fox.
e o Dr. Fox, por alguma razão, ele gostava de mim bastante, então ele me convidava para ir e observar as cirurgias. E quando ele estava fazendo cirurgias, operando as pessoas, eu adorava fazer aquilo. E ele me dizia: "O que você vai fazer da sua vida?" Eu dizia: "Eu não sei." E sabe por que eu tinha 16, 17 naquela época? Eu era apenas um estudante, mas trabalhava nas férias e talvez com 18, logo após o ensino médio. "O que fará da vida?" Respondi. "Não sei." Ele disse: "Precisa fazer algo. Você gosta de medicina. Talvez você pudesse ser médico, um anestesista, talvez pudesse ser um enfermeiro-chefe." Pensei sobre isso e tive uma chance no colégio local, que é comunitário, a uns 25 a 30 quilômetros daqui. A Southern Illinois University, que é grande, oferecia um curso de enfermagem, então decidi fazê-lo. Era um curso de 1 ano e eu o iniciei logo após o ensino médio. Mas logo no final, eu consegui passar nas matérias e tudo ocorreu como esperado. E então, meu irmão, eu estava dando uma mão a ele. Kenny era um mineiro de carvão. Ele descia 250 metros de profundidade diariamente para extrair carvão. Não era um bom trabalho e era bastante perigoso. Ele tinha construído para si, ele e eu construímos uma casa para ele e nenhum de nós sabia muito sobre isso, mas aprendemos no processo. Um tio meu tinha um amigo de Chicago que veio e disse: "Quero construir uma casa na minha região de infância, que literalmente fica a menos de 1,5 km de onde resido hoje." Meu tio falou: "Venha ver a casa do Kenny." Ele construiu uma casa nova. Aí o homem veio e disse: "Adorei a casa. Você me construiria uma?" E Kenny disse: "Não podemos." Ele ganhava muito bem como mineiro. Eu tinha acabado de terminar meu curso de enfermagem e ia vender livros como evangelista literário. Eu disse: "Talvez eu faça isso um pouco." E ele disse: "Que tal nos construir uma casa?" E então meu irmão disse: "Bem, eu não posso largar meu emprego." Eu disse: "Deixa eu falar com o Kenny." E eu disse: "Kenny, esta é uma ótima chance. Nós podemos construir. Se fizermos a casa dele, teremos mais trabalho." Não quer sair da labuta? Quem quer ficar a 240 metros em trabalho perigoso? Ele pensou e disse: "Bem, não tinha muito a perder." Eu não tinha uma renda muito alta. Ele tinha uma boa renda, tinha plano de saúde e tudo o que tem direito. Mas, de qualquer forma, eu era um bom orador e persuasivo, eu o convenci a sair do emprego. Então, construímos nossa primeira casa para este homem. Cavamos nossas fundações à mão, sem retroescavadeira, tudo foi feito manualmente. Assentamos os blocos, misturamos o concreto à mão. E assim construímos a casa, nós a levantamos e terminamos, e fica a menos de 1,5 km de onde eu moro agora. Ela ainda está de pé. Isso foi por volta de 1971, eu acho, algo assim, por volta de 1971 que nós assumimos isso, e éramos muito jovens. E eu tinha tipo 20 anos, 19 ou 20, e ele tinha 24, eu acho. Eu jamais contrataria garotos tão jovens para construir minha casa. Mas ele contratou, gostou da casa e a construímos. Mas antes de terminar, pessoas disseram: "Gostamos da casa. Quer construir uma casa para nós?" Dissemos: "Claro", e a construímos. Fizemos isso por cerca de 13 anos. Nunca nos faltou trabalho, porque sempre tínhamos serviço. Éramos justos, honestos e fazíamos bons trabalhos. E, claro, nos tornamos melhores carpinteiros. Em 1974, meu pai faleceu de um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 51 anos e faleceu. Isso realmente me abalou porque meu pai era, tipo, a pessoa número 1. Em minha vida, ele não possuía o que se consideraria uma educação formal no sentido acadêmico ou secular, a educação que o mundo oferece. No entanto, ele era dotado de uma vasta quantidade de bom senso. Ele amava o Senhor,
Tudo era, sabe? Ele tinha paz sobre tudo e Deus realmente tinha mudado a vida dele. Porém, ele foi o homem mais inteligente que conheci. Até hoje, em muitas decisões que tomo, e ele morreu em 1974, então dá para calcular quantos anos, mais de 50 anos, e mesmo assim, eu ainda penso nas coisas do meu pai, o que meu pai faria, qual decisão, porque ele sempre usava o bom senso e usava os valores espirituais da Bíblia. Então, ao tentar se desculpar, dizendo não consigo fazer isso, ele perguntava por que não? Bem, eu não posso. Sim, você pode. As pessoas fazem o que desejam. E o Senhor, o que Ele quer que faça? É o que Deus quer que faças ou o que tu queres? E assim ele nos questionava, sabe? Mas eu o respeitava muito e aquilo me abalou de verdade. E eu estava, não quero dizer, porque eu nunca fui assim. Se você conversar com minha família, meus irmãos e minha mãe, eles sempre dirão que ela me chamava de velho Jó. Ela diria: lá vem o Jó, ele tem a paciência de Jó, pois eu nunca tive temperamento. Meus irmãos, os mais velhos, sempre diziam que ele só cantava. Desde jovem tocava violão e eles contavam isso aos meus pais. Morávamos em uma casa pequena, em 7, e eu tocava violão e cantava alto e eles diziam: dá para fazer ele calar a boca? Estamos cansados de ouvi-lo. Meu irmão mais velho tocava piano e nos cansamos de ouvir o piano, pois nada mais se ouvia. Então convencemos minha mãe a tirar o piano, a colocá-lo lá fora na varanda. Mas vivemos numa área de clima frio. No inverno, meu irmão punha protetores, casaco e luvas e ia tocar lá fora. Minha mãe disse: se ele quer tocar tanto, vamos trazer o piano. Vamos deixá-lo tocar. E meu pai falava aos meus irmãos quando eles reclamavam que eu estava cantando e tocando: garotos, prefiro que ele esteja cantando e tocando o violão do que chorando. Entendem? Então fizemos isso. Não direi que estava deprimido, sempre fui feliz, mas nada me abalou como a perda do meu pai. Eu tinha primos que moravam em Berrien Springs, Michigan, onde fica a Universidade Andrews. Alguns deles, da minha idade, estavam na faculdade lá, mas outros eram casados e moravam na região. Então, quando fui para lá, havia um adventista que era dono de uma grande construtora, mas estava tentando abrir uma madeireira. Eu fui visitá-lo e ele me ofereceu um emprego para gerenciar essa madeireira. E eu tinha apenas 24 anos e a empresa tinha 22 funcionários e eu ia ser o chefe. E pensei, por que me colocaria? Conversamos um pouco, contei da nossa pouca experiência em construção e ele disse: acho que vai se sair bem. Então me mudei para Berrien Springs, Michigan. Levei minha esposa e filhos, ou seja, minha filha Melody, que nasceu em 1971. Eu me casei na semana que antecedeu meu 19º aniversário. Bem, eu me casei muito jovem. Aos 20 anos, o nome da minha esposa era Kay e Melody nasceu. Em 1971, eu tinha 20 anos ao nascer e a nomeamos Melody, crendo em seus talentos musicais, e ele os deu. E assim a Melody até hoje continua cantando para Jesus e eu fico feliz com isso. Deus adotou de um dom, Kay e eu casamos. Fomos a Michigan, passamos 4 anos lá e então senti que devíamos voltar cantando música gospel. A mãe dela e eu íamos às igrejas aos fins de semana, dominicais, adventistas, em qualquer que nos recebesse, para cantar música gospel. Em 30 de junho de 1982, percorremos 11 mil quilômetros cantando em igrejas, incluindo Andrews, Michigan e Wisconsin. É, bem longe, uns 600 quilômetros ao norte de onde moro. E nós voltamos, e então Minha esposa disse: Melody e eu vamos à cidade. Morávamos a 3 quilômetros. Vamos à cidade. Vamos buscar nosso cachorro. Bem, eu estava no quintal e uns 2 minutos depois ouvi uma buzina de carro tocando.
Estava só tocando continuamente a buzina de carro. E pensei, o que será que houve? Uma vizinha veio à minha casa e disse, você precisa vir comigo. Sua esposa e sua filha sofreram um acidente de carro. E então eu disse, como elas estão? E ela disse, você precisa vir e ver. Quando chegamos na esquina, a apenas 2 quadras de onde eu morava, eu vi a Melody de pé, mas ela estava com o braço quebrado e em choque. E eles disseram, não conseguimos encontrar sua esposa. Então eu saí e a procurei. Era um lugar plano, eu não a avistei. O que ocorreu foi que um jovem desrespeitou o sinal de pare e colidiu com o lado do motorista da van que possuíamos. E assim, a van tinha rodopiado, ficando completamente atravessada sobre o barranco. Eu olhei, rastejei, e ela estava deitada de bruços na vala. Eu me inclinei e a toquei e percebi imediatamente que já não havia sinal de vida em seu corpo. Sabe, o sangue da vida, quando para de fluir, o corpo, claro, fica mais frio. Quando a ambulância chegou, eu já sabia. Fui com minha filha Melody para o hospital. Levaram minha esposa, após examiná-la, a encaminharam diretamente para o necrotério, onde ela seria velada. O médico que mencionei antes, doutor Fox, um cirurgião que, quando mais jovem, me permitia acompanhar cirurgias, ele veio. Ao saber que eu estava lá, ele assumiu a emergência. A Melody tinha sido arremessada pelo para-brisa, então ela tinha cortes e contusões por todo o corpo. Eles estavam tirando pequenos pedaços de vidro do corpo dela e tiveram que engessar seu braço, que estava quebrado, desde o ombro até a mão. E foi um choque para todos nós, eu diria. Eu tinha uns 30, talvez 31. Era 1982. Eu tinha 31 anos. Melody tinha acabado de completar 11 anos. Não sabíamos o que fazer porque Melody perguntava: onde está a mamãe? E eu dizia: querida, a mamãe não está bem. Vamos cuidar de você. Sim, mas cadê a mamãe, pai? Porque a mamãe era com quem ela passava os dias enquanto eu estava na construção, ficava com a mãe. Essa era a palavra favorita do vocabulário dela. Ela perguntava: onde está a mamãe? E eu respondia: querida, a mamãe não resistiu. 5 minutos depois, ela repetia: papai, onde está a mamãe? Eu não conseguia me expressar, não sabia como dizer: sua mãe está morta. Então eu apenas dizia: querida, pense na pior coisa possível. Foi o que aconteceu com a mamãe. Mas quando a veremos? Aquilo não fazia sentido. Ela estava claramente atordoada. O médico a atendeu e a levou para casa. As pessoas então começaram a ligar e a visitar, amigos para nos ver, e alguns traziam comida e outras ligavam e diziam: estamos orando por vocês. Naquela noite, o braço da Melody continuou inchando a noite toda. Ela estava com febre, o gesso inchava, então fiquei ao lado dela a noite toda. Ela e eu não dormíamos. Eu disse: querida, precisaremos de alguém para cantar no funeral da sua mãe. Perguntei: quem chamamos? Ela respondeu: papai. Conversamos a noite toda e li o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a ansiedade, pois ele cuida de vocês. João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Eu revisava os versículos bíblicos que me vinham à mente sem internet naquela época. Não tínhamos muitos recursos, apenas o que aprendi ao longo dos anos. Eu queria que ela soubesse que Deus não está no negócio de matar seres humanos ou tirar suas vidas e levá-los para o céu. E ela já sabia de tudo isso, mas uma amiga nos ligou. Ela foi a uma igreja num domingo à tarde, após a morte da mãe, e disse: irmão Danny, eu só quero que você saiba que, exatamente na hora do acidente da sua esposa, que Deus precisava de mais uma bela voz angelical para o coro dos anjos,
Então ele a levou e ela está no céu cantando para Deus. Eu disse a ela, porque estou aqui sentado, nosso mundo virou de cabeça para baixo e pensei, será que os cristãos realmente acreditam que Deus precisava, que foi egoísta o suficiente, que precisava de uma voz de anjo e por isso levou uma esposa e uma mãe e agora nós ficamos sem esposa e sem mãe? Eu perguntei, quem te disse isso? Ela respondeu, o quê? E eu disse, quem te disse isso? Algo assim? Ela disse, bem, foi o que meu pai sempre disse. E pela primeira vez, surpreso com o que ouvi, eu disse, ainda que eu valorize sua preocupação e amizade, Deus não tira a vida, nem assassina pessoas para levá-las ao céu. O ladrão. E então repeti João 10:10, que é o ladrão que vem, que é Satanás, para roubar, matar e destruir. Ela disse, sinto muito, eu não. Eu disse, não há problema. Eu só quero que fique bem claro que Deus não age na destruição, no pecado, na morte, nas doenças e nas enfermidades. Tudo isso é culpa do diabo. A noite toda conversei com Melody, encorajando-a de que isso não vinha de Deus, mas sim do diabo, consequência do pecado. E quando eu perguntei quem deveria cantar no funeral da sua mãe, ela disse, papai, após nossa conversa, acho que devo cantar. Ela afirmou, mamãe e Jesus desejariam que eu cantasse. Não sabia se ela conseguiria ir, pois estava sofrendo muito e tentando se recuperar, já que seria em alguns dias, mas a levamos naquela manhã para a igreja, onde sua mãe já estava, com o caixão presente. Ela não conseguia ficar de pé. Na primeira fila, ela cantou 2 canções. E como uma delas é Eu Quero Ser, que Eve Tornquist cantava, Eu Quero Ser Lembrada como a que cantou para Jesus Cristo. E a outra canção que ela cantou, escolhida por ela, foi Se o Céu Nunca Me Fosse Prometido, que fala sobre servir a Deus pela bondade e vida que Ele nos dá. Então ela disse, quero fazer uma declaração. Tinha 11 anos. Aquilo mudou a minha vida, porque até então eu era adventista, mas nunca tive de verdade aquele relacionamento com Jesus Cristo que eu deveria ter. Eu guardava o sábado, meu irmão e eu tínhamos um time de softball e jogávamos o verão todo. Nós amávamos softball. Às vezes, jogávamos uns 100 jogos, 2 por noite, umas 3 vezes por semana. Éramos muito competitivos em torneios estaduais, então nosso time de softball dos anos 70 era bom. Mas nós não saíamos com os caras depois, não íamos a bares, não bebíamos, não usávamos palavrões. E eu achava que isso era o bastante, ou seja, eu não saía fazendo o que os outros faziam. Meu irmão e eu, após os jogos, voltávamos para casa e íamos à igreja. Mas eu não tinha um relacionamento com Jesus que confiasse e amasse o suficiente. Eu dava testemunho sobre ele, eu debatia com alguém sobre as doutrinas, entende? Mas eu não possuía o amor que deveria. E quando minha filha cantou no funeral da mãe, eu disse: Senhor, é essa a conexão que desejo. Eu quero ter um relacionamento com você como o da minha filha de 11 anos, que consegue cantar no funeral da mãe apesar dos sentimentos dela. E quero te amar o suficiente, pois eu não conseguiria fazer isso. Eu não teria conseguido fazer isso, mas a minha filha conseguiu. E então eu disse: é o tipo de relacionamento que almejo com você, onde o coloco em primeiro lugar, onde o amo e encontro paz. Assim, toda a minha vida foi transformada. Então, só minha filha e eu começamos a viajar. Viajávamos e cantávamos. 2 semanas após a morte da minha esposa, tínhamos de cantar em Andrews, na Village Church. Eles ligaram dizendo: sentimos muito. Ouvimos sobre o acidente, então vamos cancelar. E eu disse: não cancelem. Melody e eu vamos subir. Ela veio com o braço engessado e fomos de carro. Fica a cerca de 400 milhas ao norte de nós. Subimos e fizemos um concerto lá na Village Church e depois em algumas outras igrejas. Então viajamos em 1982. Bem, em uns 2 meses, algumas estações de TV cristãs começaram a nos convidar.
Por que vocês não vêm cantar para a gente e dar seu testemunho? Fomos a várias estações de TV daqui até a Califórnia e eu fiquei impressionado. Havia TV cristã 24 horas, mas nós, adventistas, não tínhamos. Não havia nenhuma estação de televisão na Terra. Em 1982, 83, nenhuma emissora adventista veiculava sua mensagem 24 horas por dia em lugar algum. Eu dizia, nossa, vejam só estas pessoas. Havia conselheiros, gente orando com você, milhares aceitando Jesus. E eu reclamava, Senhor, onde estão os adventistas? Não deveríamos ser cabeça e não cauda? Não deveríamos progredir? Não deveríamos ter estações de TV? Eu falava, por que a Conferência Geral não percebe e adota essa visão de que a televisão cristã é uma mídia enorme? Que nós tínhamos programas como Está Escrito, Fé para Hoje, Fôlego de Vida e outros, que iam ao ar por 30 minutos apenas nas manhãs de domingo em cidades como Chicago ou Los Angeles. Outros não adventistas saturavam o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas nós, adventistas, falhávamos nisso. Isso durou 1 ou 2 anos e no final de 84, 14 de novembro, tarde da noite, fui para a cama e não dormi. Eu pensava nisso e finalmente perguntei, Senhor, por que a igreja não constrói uma emissora de TV para alcançar essas pessoas 24 horas por dia? Esse pensamento surgiu e agora percebo que era a voz do Senhor, mesmo não sendo audível. Me ocorreu o seguinte pensamento. Quero que você construa uma emissora de televisão para alcançar o mundo com a mensagem dos 3 anjos em sua forma pura, uma mensagem que neutralize as falsificações. Isso foi muito surpreendente, pois eu não sabia muita coisa. Embora eu soubesse sobre o sábado e o estado dos mortos, não havia estudado as mensagens dos 3 anjos. E então, para que me viesse a ideia de transmitir as mensagens dos 3 anjos em sua forma pura. Isso significa mensagens dos 3 anjos diluídas? Eu não sabia o que pensar, pois é a mensagem dos 3 anjos e nenhuma outra igreja a prega. Essas ideias que surgiram não eram minhas. Eu nunca diria algo assim, nem pensaria em mensagens dos 3 anjos diluídas ou não, ou em algo que combateria a falsificação. Como adventista, entendi que Deus queria que eu neutralizasse Jim e Tammy Bakker, Jimmy Swaggart, TBN, Paul e Jen Crouch. Nas primeiras semanas cantando com Melody, eu dizia, o Senhor me impeliu a construir uma TV para alcançar o mundo com as mensagens dos 3 anjos. Eu diria, vamos combater Jimmy, Tammy e todas essas redes onde cantamos. E eu disse, o Senhor nos chama para combater o que eles estão fazendo, e eu achava que estava agindo certo. Certa noite, após poucas semanas, fui dormir e tive um sonho. E nesse sonho, eu estava em um pomar de maçãs imenso. Nesse sonho, as árvores estavam carregadas de maçãs vermelhas maduras. Você podia colher cada uma daquelas belas maçãs vermelhas maduras. E eu disse, eu não o via, mas falava com ele. Éramos só ele e eu no jardim. Eu disse, o que são essas maçãs maduras? Ele me disse, o inimigo não é gente. Você prega contra ministérios e pessoas, todos esses ministérios. E ele disse, minha palavra não retorna vazia. Então a mensagem importa mais que o mensageiro. Sua luta não é contra essas pessoas, porque mesmo que eu os visse como ministérios falsificados, ele disse, muitas pessoas estão vindo ao Senhor. Deus usa pessoas imperfeitas. Eu finalmente decidi e aprendi depois disso. Eu decidi, sabe de uma coisa? Se eu contratasse um ator ateu para apenas ler a Bíblia, as pessoas ainda seriam atraídas por Jesus. Não é o mensageiro, mas a mensagem que está sendo passada. O Senhor me impressionou. Estas são maçãs maduras. Muitas delas já se livraram das drogas e do álcool.
e agora estão prontas para as mensagens dos 3 anjos. Estão prontas para a mensagem adventista nos momentos finais da história da Terra. Isso mudou de novo toda a minha vida, pois meu ministério se transformou, não as via mais como inimigas. Eu enxerguei o diabo como um adversário. Por quase 41 anos, no próximo dia 14 de novembro, completará 41 anos desde que fui movido a edificar uma estação para disseminar a mensagem por todo o planeta. E este 3ABN agora pode ser assistido no mundo todo se as pessoas quiserem. Estamos em milhares de canais a cabo, em satélites que circundam o mundo e na Dish Network, que atinge milhões. Possuímos estações de downlink e já fomos o segundo maior proprietário de TVs na América. Deus abriu portas e mesmo assim eu prometi ao Senhor, eu disse, Senhor, se é o Senhor, quando fui inspirado em 1984. Senhor, se fores tu, irei com 2 condições. Uma é que jamais pedirei dinheiro e a outra é que jamais o pegarei emprestado. Nessas outras TVs, eles sempre pediam dinheiro. Chamavam de louvatons, eu de peditons. Ah, vovozinha, precisamos dos seus $5 mensais. Com joias de $50 mil, diziam, vovó, precisamos dos seus $5 ou teremos que desligar a TV. Então eu disse, não farei isso. Senhor, se for da sua vontade, seguirei em frente. Nunca pedirei dinheiro, jamais farei algo para arrecadar doações. Disse, nunca farei isso e não pedirei dinheiro emprestado. A segunda parte foi fácil. Sem crédito, nem que quisesse, poderia pegar empréstimos. E Deus supriu todas as necessidades uma após a outra. Há uma fita, um CD, um DVD que fizemos há vários anos na 3ABN. Precisa ser atualizado. É Consertando Pessoas Quebradas. Se quiserem, procurem o vídeo Consertando Pessoas Quebradas. Este te guiará através dos milagres iniciais, com a participação de pessoas não adventistas que se envolveram e apoiaram para que a 3ABN atingisse o mundo. Incluem-se técnicos, engenheiros e aqueles que doaram propriedades. Então sinta-se à vontade para assistir. Sabe, sou abençoado, tenho 74 anos. Nunca imaginei viver tanto até esta idade. Pensei que o Senhor estaria aqui ou eu já teria morrido, mas louvo a Deus e pela minha esposa, Ivone. Que bênção incrível ela é e assim não tenho tempo para me aprofundar. Meu tempo é curto e estou dizendo coisas que não costumo falar, mas pode ser bom para todos ouvirem. Primeiro, nunca desista. E aconteça o que acontecer, eu passei por muita coisa. O diabo odeia as pessoas e te odeia pelo que você faz pela causa de Deus. Então a missão dele é destruir e ele usará. Na minha vida coisas aconteceram. Não falo sobre elas por um motivo. Se alguém está se defendendo ou se tive problemas e para me defender eu tivesse de denegrir a imagem de outra pessoa, então não o farei. Deixarei as pessoas pensarem o que quiserem, olhem o fruto e decidam por si. Observe os ministérios. Há pessoas no mundo inteiro que me odeiam e pessoas que me amam. Sabe, há pessoas que, pouquíssimas, dizem, ah, ele é legal. A maioria diz, não suporto ouvi-lo, ou eu amo ouvi-lo, porque é isso que a verdade faz, ela divide. Quando você fala a verdade e está do lado de Deus, as pessoas irão amar ou odiar você. A Bíblia diz, todos os que vivem piamente sofrerão perseguição. Não digo isso por minha causa, Deus me abençoa apesar de mim, mas quero que todos que assistem a este programa saibam que vocês nunca precisam desanimar. Deus suprirá cada necessidade segundo suas riquezas e glória. Milhões de dólares anuais são necessários para 3ABN e de algum modo sempre surgem. Não possuímos dinheiro em conta poupança, mas Deus tem nos abençoado mês após mês, ano após ano. Tudo o que temos nos pertence, porém, não dispomos de fundos prontos para sacar em um dia chuvoso, por exemplo. Só precisamos orar este ano.
Ainda não é fim de ano, mas estamos com 1 milhão de atraso. Mas em janeiro contarei a vocês o milagre que Deus fez para nos acertar financeiramente. Então encorajo as pessoas a avançar pela fé. Se Deus o impressiona a fazer algo, não adie. Não diga, Senhor, não tenho dinheiro, educação ou equipamento, isso não importa. Deus capacita os que chamou, ele não chama os capacitados, mas sim capacita os seus chamados. A bênção de Deus está em movimento. Se não ouvir mais nada que eu disse hoje, lembre-se, ide por todo o mundo. Mateus 28, 18 a 20. E a bênção de Deus está em movimento, então, quando Deus te impressionar, avance pela fé. Se você consegue ver, não espere até ver uma porta se abrindo. Se você consegue ver, então não é fé. A fé só começa quando a sua visão termina. Vou dizer de novo, a fé começa quando a sua visão termina. E assim, quando você age com fé, Deus abrirá essa porta. Ele suprirá essa carência. Você segue. E foi assim que nós, da 3ABN, por 41 anos, avançamos pela fé. Deus nunca falhou. Eu já o desapontei às vezes e outros também. Todos vocês já falharam com Deus, mas não deixem que seu passado. Alguns com passados difíceis dizem: Deus não me usará. Recebo cartas. Você se divorciou há 20 anos. Não deveria estar no ministério. O que devo fazer? Desistir e dizer: não farei nada? Não, vá ao Senhor e diga: Senhor, aqui estou. Não se trata de quem é a culpa de novo. Não faz a menor diferença, não importa pelo que você passou, não importa o que você fez, Deus vai te perdoar. E você pode seguir em frente sabendo que Ele suprirá todas as necessidades. Não deixe o diabo te desanimar dizendo: você não é qualificado, não é um Mark Finley, não é um Doug Batchelor, ou não é quem quer que seja. Você não é nenhuma dessas pessoas. Bem, e daí? Deus tem um propósito, um chamado. Eu não quero chamar de trabalho, mas Deus te deu um dom. Ele deu uma responsabilidade a cada um de nós. Ao dizer ide, ele não nomeou. Ide por todo o mundo. Cada um de nós é um ide. Deus está falando com cada um de vocês pessoalmente e eu aprecio, Adriana e William, o que vocês estão fazendo, porque estão dando um passo à frente. Estão coletando testemunhos e os compartilhando para talvez inspirar. Não quero que as pessoas vejam Danny Shelton e digam: olha o que ele fez, porque eu digo que dei. A Deus o crédito pelo bem e a mim o crédito pelo mal. E porque quando você está no ministério, o ministério é difícil. As pessoas na TV acham que é fácil, não imaginam que já tive aqui fisicamente para me matar umas 3 vezes. Disseram: o Senhor nos inspirou. Deus as inspirou a vir me matar e de alguma forma ainda estou aqui e elas falharam. Uma delas sempre voltava, por isso não vivo com medo. Não me preocupo, apenas avanço. No entanto, essas pessoas afirmam que o Senhor as mandou me matar. Outras detestam o que falamos e me ameaçam. Eu recebo ameaças e quando vamos a algum lugar, às vezes, se estamos indo para... Eu ia para San Diego e alguém escreveu: se você for, eu te mato. Não apareça. E o que fazer? Eu disse: bem, confie no Senhor. Iremos assim mesmo, pois detestam o que fazemos. Hoje, o maior inimigo parece estar dentro da igreja. Vemos pessoas dentro da igreja que odeiam quando falamos sobre aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e porque a política persuadiu. Sabe, as pessoas servem a política antes de servir a Deus. Perdão ser tão franco e direto, mas as pessoas detestam e dizem: ah, você está falando de política. Eu respondo: não. Estou falando da Bíblia. Aborto é errado. Deus diz: não matarás. Sabe, um estilo de vida homossexual ou adultério, seja o que for. E nós, como igreja, estamos afirmando pecados em nome do adventismo ou da religião, e cerca de 40% das pessoas hoje acreditam. Isso foi pesquisado aqui na América. Os adventistas declaram que estão perfeitamente de acordo em aceitar o aborto
Em quase todos os casos. Bem, não, isso é totalmente contra a Bíblia. Como pregamos que se guarde todos os 10 mandamentos e dizemos é importante guardar o sábado, mas aceitável assassinar bebês inocentes e derramar sangue, uma das 6 coisas que Deus odeia. Ao pregar os sermões que apresentei em nossos acampamentos nos últimos 3 ou 4 anos, as pessoas odeiam e me acusam de ser político. Eu digo, não, eu prego a Bíblia, mas não é possível. Temos todas essas pessoas. Tenho conferências agora no estado, as associações regionais que afirmam querer boicotar a 3ABN, a Amazing Facts e o Mark Finley, pois detestam nossa pregação. Não são pessoas de fora da igreja adventista, são pessoas dentro da igreja adventista que acham que estão fazendo a vontade de Deus ao tentar impedir alguém de boicotar você para que a mensagem não chegue ao mundo. Minha resposta é esta. O evangelho é muito simples. É parar e seguir. O diabo quer parar, Deus quer prosseguir. Qualquer um que tente impedir a mensagem de ir ao mundo, é fácil ver que você está do lado do diabo. Então Jesus diz, ide, então não desanime. Não abordarei todos esses pontos, mas afirmo que nem sempre é fácil. Quando você está no ministério, espere que Satanás tentará roubar, matar e destruir você. Ele tentará dividir vocês, sabe, suas famílias, ele tentará dividir seus ministérios, ele faz tudo, mas maior é quem está em nós que quem está no mundo. Servimos a um Salvador ressurreto que hoje vive no mundo, não importa o que digam. Sou grato, feliz e empolgado por ser um adventista do 7º dia. Grato a Deus por permitir que eu, imperfeito, seja parte de um ministério que literalmente alcança o mundo, milhões de pessoas. Não poderia estar mais feliz. Se pudesse recomeçar, faria a mesma escolha e diria, sim, Deus, aqui estou. Envie-me. E espero e oro para que cada um de vocês que hoje assiste e ouve, entenda que Deus nos chama a algo especial nestes instantes finais da história da Terra. Ele nos deu ferramentas de mídia incríveis. Você pode fazer isso de casa. Quando comecei a 3ABN e usamos satélite, não havia redes sociais. Ninguém podia alcançar o mundo, mas agora até indivíduos. O céu não será céu até que os filhos de Deus voltem. Assim, o Senhor nos provê tecnologia para levar este evangelho do reino a todo o mundo. E então o fim, ou como gosto de dizer, o começo da eternidade. Então é isso. Eu sei que poderíamos conversar por horas, mas creio que isso é o suficiente por hoje. Uau, que incrível, não é mesmo, pessoal? Que Deus continue abençoando imensamente esse ministério. E neste momento eu fiz algumas perguntas para o Danny, e a primeira delas foi sobre as histórias, né? Entre muitas pessoas ali que foram inspiradas e impactadas pelo ministério da emissora, qual foi aquela história que o marcou muito profundamente de uma forma que ele nunca mais esqueceu? Bem, honestamente, são tantas pessoas, mas sim, acho que consigo pensar em algo aqui. Mas vidas que estão sendo mudadas, nós vimos pessoas. Por exemplo, eu estava em Trinidade e Tobago. E havia algumas milhares de pessoas lá, então eles de fato fizeram com que as pessoas começassem a pessoas ao meu redor, pois todos que assistiam a 3ABN vinham falar comigo, mas eles me mudavam de prédio para que eu pudesse ministrar o culto sabatino. Não é que não se queira falar com as pessoas, mas a gente se enrola e nunca chega onde precisa. Alguns pastores e anciãos disseram, fique aqui no centro. Eles diriam, Danny falará com vocês após o culto. Estávamos num cômodo pequeno onde puseram uma cerca. Era uma cerca tipo treliça de quase 2 metros. Então, o pastor, os anciãos e eu orávamos antes de subir ao palco. Quando fizemos isso, um jovem se aproximou e, através da cerca, ele disse, Senhor, Shelton, quero lhe dizer que a 3ABN transformou a minha vida. E então eu disse, eu sei que Deus, não a 3ABN, muda vidas, ele observa. Ele disse, só queria que soubesse. E ele, ter uns 18 ou 20 anos, um rapaz alto. Então eu disse, venha ao palco e dê seu testemunho. Bem, o pessoal ficou meio nervoso.
Eles disseram, não o conhecemos, o que dirá? Eu respondi, quero ouvir. Vamos trazê-lo para cá. Então, eu o convidei ao palco e o que ele expressou foi que ele estava bastante desanimado com a vida. Ele tinha se envolvido com coisas que não deveria. Acho que tinha uma avó ou alguém adventista do sétimo dia, mas sem proximidade. Mas ele relatou que uma noite a vida se tornara tão insuportável que ele resolveu ceifar a própria vida. E ele disse, eu estava sentado numa cadeira e estava começando a escurecer e eu tentava criar coragem. Acho que ele ia, não sei, ele não disse bem, mas parecia que talvez ele ia tomar uma overdose de algo. E ele disse, eu esperava sair da cadeira criando coragem para dizer que a vida não vale a pena, vou me matar. Finalmente já estava escuro. Eu me levantei e quando fiz isso, algo estava no braço da cadeira. Eu derrubei no chão. Era o controle remoto da TV e ela ligou automaticamente em um canal que eu jamais havia visto antes. E ele continuou. Quando apareceu, você estava lá com o pastor Mark Finley e você disse, Mark, alguém pode estar assistindo, talvez contemplando o suicídio esta noite. O que você lhes diria? E ele disse, eu simplesmente fiquei ali, chocado, pois não fui eu quem ligou o canal. Nem sabia que o controle estava ali. Ele disse, Mark olhou para a câmera e disse, amigo, se cogita o suicídio, não o faça. Jesus te ama. E ele começou a ministrar. O jovem disse, eu entreguei meu coração ao Senhor naquele exato momento. Bem, a história continua, porque agora, alguns anos depois, avançamos no tempo. Mark Finley está pregando naquela parte do mundo, e então este jovem se aproxima e diz, eu era um que estava prestes a cometer suicídio. Liguei a 3 ABN, você e Danny Shelton estavam lá, e você disse, amigo, se você pensa... Ele foi para o seminário, tornou-se um teólogo, ele é pastor e trabalha atualmente no interior como pastor. Isso mudou a vida dele inteira e nós vemos uma história atrás da outra. Mas lembro que, ao Mark Finley proferir aquelas palavras, uma das grandes luzes em nosso estúdio explodiu. Pedaços incandescentes voaram, podendo ter atingido qualquer um de nossos cinegrafistas, mas não atingiram. E eu disse, o diabo deve estar furioso, mas a mensagem saiu. Da escuridão para a luz. Mas estes tipos de testemunhos são de fato muito encorajadores. Pessoas que tentaram se suicidar, pessoas que estavam com diversos problemas, um homem que era literalmente dono de uma revista de pornografia, uma mulher que era cafetina com prostitutas assistindo de madrugada, eles voltaram de férias. E eles voltaram para casa e disseram que ligaram a televisão, mas tinham ficado fora por tanto tempo que não tinham pago a conta da TV a cabo. Sem o pagamento da TV cabo, não conseguiam assistir a nada. Tudo o que conseguiam era o que passava na televisão local, com antena de orelha de coelho. E a 3 ABN estava naquela cidade, em Wisconsin, na área de Green Bay. E tudo o que ele conseguia ver, esse cara, era a 3 ABN. Sua mulher foi dormir e ele disse... Eu estava assistindo a 3 ABN sem saber o que fazer nem quem eram eles. E um pregador apareceu e acho que era John Carter, pastor Carter, e disse, Jesus te ama. Ele morreu por você. E então deu seu testemunho dizendo, aquilo me atraiu para Jesus e eu caí de joelhos no mesmo instante. Pedi a Deus que entrasse em meu coração. Ele disse, acordei minha esposa, a cafetina, eu era dono de revista pornográfica, ela... gerenciava as prostitutas, e ele disse, eu a acordei, aceitei Jesus. Estive assistindo esta noite, e ela, o quê? Ficou louco? Ele disse, ela ficou furiosa. Não sabia o que ela faria. Ele disse, era novo, mas eu disse, diabo, te expulso em nome de Jesus. Instantaneamente me tornei alguém que expulsa demônios, pois senti que lutava contra um demônio, não minha esposa. E assim, ambos. Mais tarde fomos ao Wisconsin e obtivemos seus testemunhos. Eu estava no Oregon, uma mulher que era bruxa, ela e sua família. Ela tinha uma sentença de morte, basicamente. Com muito excesso de peso, diabetes, problemas cardíacos,
e ela planejava matar o filho e o marido, pois não queria que virassem cristãos. Íamos à igreja, cantávamos hinos cristãos, mas cantávamos para o diabo. Ela disse: fui criada em uma família, minha mãe e meu pai, e nós literalmente, sabe, odiávamos a Deus. Fui ao médico e a 3ABN estava no lobby. Pessoas diziam: esse canal nos ajudou muito. Na semana seguinte, outra pessoa disse: nós realmente. O médico me dá más notícias, mas dizem para assistir 3ABN. Eles têm ótimos programas de saúde. Então ela disse: finalmente eu pensei bem. Espero que não seja um canal cristão, mas vou ligar para ver. Ela disse: assim que liguei, alguém estava sentado lendo a Bíblia. E ela disse: eu literalmente me encontrei prostrada. Diante do Senhor, eu caí de joelhos e pedi para Jesus entrar. É tão poderoso. Deus pode te mudar num instante. Ela contou tudo. Quando eu estava em Oregon com a equipe da 3ABN, ela, o marido e o filho que ela planejava matar, disse: eu ia matá-los porque não queria, sabia que iria para o inferno com o diabo e não queria que algo acontecesse. Eles não, então os levaria comigo, mas apareceram na igreja. Nunca tinham ido a uma igreja adventista na vida. Nunca tinham ido a uma igreja cristã. Deram seus corações a Jesus. Eu poderia seguir contando muitas histórias e todas elas são inspiradoras e encorajadoras. Quando as pessoas me escrevem e dizem que não gostam da minha aparência, do que eu disse, ou que não gostam da 3ABN por qualquer motivo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso de modo algum me desmotiva, pois tenho testemunhado ao longo dos anos centenas, se não milhares de testemunhos de vidas transformadas que agora servem ao Senhor. Minha próxima pergunta para o Danny foi a seguinte: Danny, se você pudesse deixar uma última mensagem sabendo que todas as pessoas de todos os lugares estariam ouvindo, qual seria essa mensagem? Bem, para mim, é claro, trata-se de encontrar Jesus e de construir um relacionamento com Ele. Você pode ser adventista a vida toda e não conhecer Jesus. Fui adventista do 7º dia, nasci e cresci. Minha mãe virou adventista no ano em que nasci. E mesmo servindo ao Senhor, eu não tinha de verdade o amor que precisava ter pelas pessoas, e eu não tinha o amor por Jesus, se eu entendi bem a sua pergunta, que eu incentivaria. Todos adventistas do 7º dia somos bons em teologia, sábado, estado dos mortos, mandamentos, tudo isso, mas muitos de nós temos um espírito ruim. Você acessa a internet e observa pessoas no Facebook discutindo e proferindo coisas horríveis se não concordam com você. E devem ser adventistas e cristãs. Eu diria: busquem a Jesus, achem a conexão, digam: Senhor, aqui estou. Eu te convido a entrar no meu coração. Eu sei que é o teu amor que diz: se eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, cabe a você e a mim desenvolver um relacionamento, mostrar amor uns pelos outros e permitir que Deus nos use como vasos de honra. E lembre-se que nosso maior trunfo, Ellen White diz que nosso maior trunfo é o nosso próprio testemunho pessoal do que Deus fez por nós. Siga, não olhe para trás. Continuar a prosseguir, avançar no nome do Senhor. Ao longo de toda essa jornada, qual foi a maior lição que você aprendeu sobre a vida cristã e sobre caminhar com Deus? Bem, eu compreendi que não será uma jornada fácil. E assim, não se desanime, como eu mencionei anteriormente, porque o que acaba acontecendo é que você consegue aguentar o mundo vindo contra você, mas quando membros da sua própria igreja tentam te derrubar, tentam dizer coisas terríveis e fazer o que estão fazendo. Mas tudo isso faz parte da batalha espiritual. A igreja está sendo sacudida agora. Não é para o futuro. Eu vejo aqui onde estou que literalmente são muitos da minha própria igreja tentando impedir que o evangelho chegue ao mundo. Então, a lição que aprendi é, mais uma vez, conheça a sua missão. Qual foi o seu chamado? Todos temos chamados diferentes de Deus. Saiba o que é. Tenha fé em Deus de que Ele já previu e contabilizou seus recursos antecipadamente.
Ele sabe que não vai deixar de te dar tudo o que você precisa para seguir em frente, e não dê ouvidos aos céticos. Não dê ouvidos a quem te elogia excessivamente, pois o diabo pode te manipular por meio de pessoas que dizem o quanto você é bom e talentoso, já que foi o orgulho que causou a sua queda. Assim, o diabo, em primeiro lugar, tentará elogiá-lo. Ele tentará dizer coisas ótimas para te fazer sentir especial. Somos especiais, todos nós, aos olhos de Deus, mas nada do que fazemos. Somos imundos. Imundos aos olhos de Deus. Nada do que fazemos nos permite levantar as mãos e dizer: olha o que eu fiz. Não dê ouvidos aos céticos, nem aos que te elogiam demais. Mantenham o foco na missão. 3ABN. Após 40 anos, ainda proclamamos a íntegra mensagem dos 3 anjos, combatendo a falsidade. Não fomos para a esquerda, para os liberais, nem para os conservadores, os que chamam de legalistas. Tentamos nos manter onde Deus nos chamou, fazendo-o com amor. Nem sempre é perfeito, somos humanos, fazemos o nosso melhor, mas não se distraia. Permaneça firme no seu chamado divino. E a minha última pergunta foi: olhando ali para o futuro, quais são os próximos planos que Deus tem colocado no seu coração? Estou tão feliz que Deus chamou Greg e Jill Morricone para a 3ABN há mais de 20 anos. E trabalharam em várias áreas. Greg começou no call center. Ele trabalhou como cinegrafista por muitos anos, assim como gerente de rede, ou, para ser mais exato, como gerente de estúdio e gerente de produção. Ele trabalhou em muitas funções e viu o chamado de Deus na vida de Greg e Jill. São pessoas incríveis, amam Jesus de todo o coração. Pessoas brilhantes, eles têm bom senso, o que hoje em dia é uma raridade. É difícil, você quase não vê mais pessoas com bom senso. Mas eles têm bom senso e são movidos pela missão que Deus nos deu como igreja, a Adventista do Sétimo Dia, de levar as 3 mensagens angélicas puras ao mundo, uma que neutraliza a falsificação. O Greg está na casa dos 40 e a Jill passou dos 45. Não direi a idade exata deles, mas são jovens o suficiente e já têm experiência. Eles têm, sabe, direção, estão focados na missão. Estamos explorando novas áreas, aproveitando cada nova via de comunicação que surge. A 3ABN busca atravessar todas essas portas abertas. Não queremos deixar passar nenhuma via de comunicação, seja mídia social ou o que for, e agora estamos entrando em tudo isso, além da televisão, do rádio e do satélite. Estamos tentando nos concentrar no futuro, levar este evangelho do reino para ser pregado em todo o mundo. Grato a Deus pelos muitos outros ministérios existentes. Alguns são grandes ministérios de comunicação, outros talvez sejam mais caseiros, mas todos juntos estamos empenhados na causa de Cristo e eu creio que Jesus. Eu realmente acredito que Jesus voltará muito em breve. Quando você olha para o estado do mundo na América, olha para o estado da política, você tem adventistas contra adventistas na internet, discutindo e dizendo coisas terríveis e maldosas uns para os outros, com outras pessoas assistindo. Para mim é uma pena que eles não consigam ver o amor. Precisamos nos concentrar em amar as pessoas, amar a Deus, amar as pessoas e o resto virá. Se virem Jesus em você, o que você diz é relevante. O futuro é promissor. Fico feliz por ter jovens. Eu ainda estou lá, ainda parte do ministério. Viajamos e fazemos programas. Ainda estou na gestão. Greg, Jill e eu falamos por telefone diariamente, se não pessoalmente. Ivone e eu escrevemos muitos livros, como a série A Verdade Sobre e A Verdade Sobre o Dia do Senhor, entre outros. A Verdade da Salvação e, com Shelley Quinn, Os 10 Mandamentos Removidos. Tive mais tempo para escrever em formato impresso. E fizemos vários projetos musicais nos últimos anos, como Os Pilares da Nossa Fé, que pessoas ouviram pelo mundo, e com as crenças da Igreja Adventista, além de músicas que alcançam pessoas de outras fés. Estamos animados e ocupados diariamente e temos. Nós sempre esperamos o amanhã
E se não houver amanhã, ainda podemos ter esperança. A Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Posso dizer, e isso provavelmente será reprisado, que se eu morrer hoje ou amanhã, sou grato por ter sido chamado por Deus para fazer isso, e tudo valeu a pena. Muito obrigado a vocês dois, Adriana e William, agradeço pelo que fazem pelo chamado de Deus e foi um privilégio estar convosco hoje. Amo o Brasil, fui lá várias vezes, mas nunca dominei o idioma. No entanto, Moisés Primo, nosso diretor de operações, é brasileiro e estive com ele e Jorge Jaque em diversas ocasiões. No Brasil, lá pelo início dos anos 90, estive em São Paulo e outros lugares, e tive o privilégio de conhecer o doutor Milton Alfonso e outros que ajudavam a levar o evangelho ao mundo ali. Obrigado por me receberem e por me deixarem compartilhar. Neste momento, agradecer ao Danny por ter estado conosco, pela oportunidade de gravar a história dele e pedir para ele encerrar este momento com uma oração. Querido Senhor, agradecemos tuas bênçãos, teu amor e teu plano de salvação. Agradecemos por todos que estão assistindo hoje. Senhor, ajuda-nos a ver que nos chamaste para algo. Devemos ser agentes de mudança nestes momentos finais da Terra. Não devemos estagnar, mas sim avançar pela fé, pois a bênção de Deus se move conosco e enquanto progredimos, Ele nos abrirá as portas. Avançamos pela fé. Tudo o que necessitamos para levar este evangelho do reino ao mundo, tu proverás. Temos saudades do céu e te agradecemos pela oportunidade de te servir. Em nome de Jesus eu oro e clamo a ti. Amém. Então é isso, pessoal. Hoje você assistiu mais um testemunho e que trouxe algumas lições, não é mesmo? Uma delas é que nós devemos usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas ferramentas para levar esperança e salvação mundo afora. Hoje talvez você esteja assistindo esse vídeo através do seu celular, ou através da televisão, ou através do seu computador, não sei. Mas você pode ser um missionário também aqui na internet. Sabe como? Compartilhando. Você assistiu uma pregação que gostou, uma pregação que o Senhor falou com você, ou um testemunho que Deus falou com você? Vai lá e compartilha esse link. Talvez seja assim que a pessoa que está lá do outro lado, que você às vezes nem tem tanto contato, mas acompanha suas redes sociais, acompanha ali seus status do WhatsApp, vai conhecer a mensagem. Então, não perca essa oportunidade de estar compartilhando a Cristo. Ore pelo Danny, ore pela emissora da 3ABN, ore por todo esse ministério e que Deus também abençoe a sua vida, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau!